Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de Ciências Humanas. E o tema de hoje é a ditadura militar, o período em que o Brasil foi governado por militares de 1964 até 1985. Então, nessa aula, nós vamos ver um período muito difícil da nossa história, que foi um período marcado por governos autoritários, que não foram eleitos pelo povo, mas sim por um colégio eleitoral, ou seja, pelo Congresso Nacional. Nós vamos ver um período marcado por censura, por perseguição aos opositores do governo, um período que até hoje ainda chama muito a nossa atenção. Vamos lá? Então, pessoal, aqui nesse slide nós temos algumas características desse período da nossa história. Um período longo de 21 anos, que foi marcado pela presença dos militares na política. E esse período vai começar com o golpe de 1964, que vai depor da presidência da República João Goulart. João Goulart, que havia chegado ao poder logo após a renúncia do Jânio Quadros, em 1961, e ele foi acusado pelos militares de querer implantar o comunismo no Brasil, de querer dar um golpe de Estado. Então, tudo isso, dessa questão da sua ligação com a esquerda, com Getúlio Vargas, com os trabalhadores, essa foi a justificativa dos militares para assumir o poder. Porém, com o golpe de 64, a princípio, os militares diziam que não queriam ficar muito tempo no poder, que eles iriam apenas finalizar o mandato do João Goulart, que se encerraria em 1966, em janeiro de 66, e depois eles voltariam para os quartéis. Porém, eles acabaram permanecendo no poder. Mas é muito interessante você saber que, por ser uma ditadura, às vezes nós pensamos que o Brasil foi governado por apenas uma pessoa, só que não. Na ditadura militar, nós tivemos um revezamento de militares no poder. Nós tivemos vários presidentes que foram eleitos indiretamente, ou seja, foram eleitos pelo Congresso Nacional e governaram o Brasil de 1964 até 1985, tá certo? Vamos voltar para o slide? Então, pessoal, esse período foi marcado pela censura, ou seja, pela proibição de várias publicações, sejam elas livros, músicas, filmes, que eram consideradas um atentado contra a segurança nacional, contra a moral e os bons costumes. Então, a publicação de obras literárias, obras cinematográficas, musicais, na televisão também, elas tinham que passar pela censura. E se a censura não concordasse, o censor achasse que determinada obra feria a segurança nacional, a moral e os bons costumes, essa obra ela não era publicada. Por isso que muitos artistas, como por exemplo Chico Buarque, utilizava de trocadilhos, de palavras de duplo sentido, para que as suas músicas pudessem ser veiculadas para o público, tá certo? Além da censura, nós tivemos também a perseguição aos opositores. Não era fácil você fazer oposição aos militares no poder de 1964 a 1985. A mesma justificativa que era utilizada para censurar obras literárias, musicais, de televisão, era utilizada para punir os opositores. Eles diziam que a oposição era uma ameaça à segurança nacional, à ordem nacional, e muitos opositores acabaram sendo cassados, ou seja, tiveram seus direitos políticos suspensos por 10 anos. Nesse período também, o Brasil vai ser governado por uma Constituição, a Constituição de 1967, que vai dar amplos poderes ao presidente da República, ao Poder Executivo. Além disso, esse período também vai ser marcado pelos atos institucionais, que eram publicados exclusivamente pelo presidente da República. O ato mais famoso e mais difícil é o ato institucional número 5, que foi publicado em 1968. Ato esse que institucionalizou a censura, a pena de morte também contra os opositores, contra aqueles que os militares falavam que eram terroristas, que ameaçavam fisicamente o governo. E, a partir de 1974, com o governo Geisel, começa o processo de abertura política,
que vai ser marcada por uma abertura lenta, gradual e segura, ou seja, uma abertura que não irá acompanhar a vontade popular, que a vontade popular era que a política voltasse para as mãos dos civis. Mas essa abertura lenta vai promover o retorno dos civis ao poder, mas dentro de um controle militar, tá certo? Então nós vimos aqui, de uma forma reduzida, as principais características desse período, né, do governo militar, da ditadura militar. Alguns historiadores classificam esse período como ditadura civil-militar, né, porque se leva em consideração a participação de civis, tanto no governo como na execução das ordens presidenciais, né? Nós temos vários civis na política, por exemplo, na cultura também, que apoiaram os militares enquanto eles estiveram no poder, tá certo? Então, durante 21 anos, o Brasil vai ser governado pelos militares. E às vezes você está aí se perguntando, professor, por que em 1974 vai começar esse processo de abertura política? Justamente por conta de uma grave crise econômica que o Brasil vai enfrentar, né? A crise do petróleo, né? Lá no Oriente Médio, que é o principal local onde se produz petróleo, né? O preço subiu, né? nas alturas por conta dos vários conflitos que existem até hoje ali na região, e isso afetou demais a nossa economia. Então, a população brasileira começou a externar o seu descontentamento com os militares no poder. É claro que esse descontentamento não foi publicado, né, por conta da censura que existia naquela época. Porém, os militares perceberam que a população já não aguentava mais, já estava insatisfeita com essa presença militar. E, além disso também, né, já se faziam 10 anos, né, que os militares estavam no poder, e eles então iniciaram esse processo de retorno aos quartéis e os civis voltarem ao poder. Tá certo? Então, durante 21 anos, o Brasil foi governado pelos militares de uma forma autoritária, de uma forma, né, com censura, punição, né, e punição essa, né, que não tinha um julgamento justo, né, a pessoa não poderia se defender. Né, vários presos políticos não tiveram acesso a uma ampla defesa, não tinham um advogado à sua disposição para se defender das acusações que lhe eram feitas. Isso são características de uma ditadura, tá certo? Beleza? Podemos continuar? Então, gente, olha só, como eu falei para vocês, né, em 1974 começou, né, a abertura política e a partir de 1979, com o governo do presidente João Batista Figueiredo, nós vamos começar a ver a redemocratização. Como o próprio nome diz, o Brasil vai voltar a ser uma ditadura, porém de uma forma lenta, gradual e segura. Primeiramente, né, em 1978, vai ser extinto o Ato Institucional número 5, que vai ser um importante passo no caminho da redemocratização. Então, a censura, todos os atos arbitrários que estavam em torno desse ato institucional vão cair por terra. E isso vai fazer com que as oposições ao governo militar comecem a se organizar de uma forma mais livre, né? Nós temos a anistia, que é o perdão aos presos políticos, que é o perdão aos opositores políticos do governo militar e também que é a volta dos exilados ao Brasil. Muitas pessoas, muitos opositores ao governo saíram do Brasil, ou como se dizia na época, foram convidados a se retirar do Brasil por conta das perseguições políticas. E a anistia vai permitir esse retorno dos opositores aos militares ao Brasil. Né? Vamos lembrar também que de 1966 até 1980, ou melhor dizendo, 1979, deixa eu apagar aqui, até 1979, até 1979, o Brasil ele tinha apenas 2 partidos políticos, né, que era o MDB, partido da oposição, e a Arena, partido do governo. Em 1979, o bipartidarismo vai acabar e o Brasil vai ser instituído pluripartidarismo, ou seja, vários partidos políticos. Isso permitia a liberdade de organização política no Brasil.
né? Vários partidos vão surgindo nesse período, PMDB, PSD, o PT, vários partidos vão surgindo dentro desse processo de redemocratização. Outro passo importante em direção à democracia brasileira vai ser a eleição ou as eleições estaduais em 1982, quando vários opositores vão ser eleitos governadores de estado. Aqui em Goiás, nós temos o retorno de Iris Rezende ao poder, que tinha sido, né, o seu mandato de prefeito de Goiânia cassado em 1969. Em 1982, ele volta ao poder como governador de Goiás. Né? Outro passo importante em direção à redemocratização do Brasil será o movimento das diretas já, que pedia as eleições presidenciais de 1985 deveriam ser feitas pelo voto direto. Inclusive, o slogan desse movimento era 1, 2, 3, 4, 5 mil, queremos eleger o presidente do Brasil. E, por fim, encerrando esse período ditatorial, como as diretas não aconteceu, então o jeito era eleger o primeiro civil, né, presidente da República desde 1964 pelo colégio eleitoral. E o mineiro Tancredo Neves vai ser eleito presidente da República em 1985. Infelizmente, ele vai adoecer um dia antes de tomar a posse e ele não vai tomar posse porque ele vai falecer em 21 de abril de 1985. Porém, a sua eleição marcou o fim da ditadura, porque um civil opositor aos militares fora eleito presidente da República, tá certo? Então, durante esse período da ditadura, nós vimos nessa nossa aula que foi um período marcado pela presença dos militares do poder, uma presença autoritária, uma presença caracterizada pela censura, né, caracterizada pelo voto indireto para presidente, né, em que o povo não podia escolher o seu representante no poder executivo, tá certo? E encerramos a nossa aula falando sobre a redemocratização do Brasil, né, todo o processo lento, gradual e seguro que permitiu o retorno do Brasil a ser um país democrático, tá certo? É isso aí, meus queridos. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima aula.